Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família também. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele esteja com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. E diante dos teus problemas, lutas, dificuldades que porventura você possa passar ou enfrentar no decorrer do dia, o Eterno esteja ao teu lado para te conceder a vitória. É por isso que eu deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 12, onde o salmista Davi diz o seguinte: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Salmo 119, o verso 2. O nosso Deus é bendito, hoje e será eternamente. O único reino que não tem começo e jamais terá fim é o reino do nosso Salvador Jesus Cristo. E sabemos que muito em breve um dia Ele voltará aqui a essa terra para nos buscar e nós estaremos ao seu lado vivendo por toda a eternidade. E a oração do salmista é: Senhor, nos ensina os teus preceitos. Nós precisamos a cada dia aprendermos mais do Senhor, mais dele. Nós precisamos diminuir a nossa vontade, o nosso conhecimento e nos enchermos mais de Deus. Quanto mais de Deus, mais bênção. Quanto mais de Deus, mais felicidade. Quanto mais de Deus, mais salvação, mais influência sobre a vida de outras pessoas. E nós queremos nessa manhã pedir a Deus de fato que isso venha a ser uma realidade em nossa vida. Nós chegamos ao final do livro de 1 Crônicas e nessa manhã nós estamos iniciando o livro de 2 Crônicas. Confesso a você que estudar o livro de 1 Crônicas assim foi muita bênção para a minha vida. E nessa manhã, ao começar o livro de 2 Crônicas, já quero pedir a Deus que de fato Ele nos abençoe, que nos tome nas suas mãos, que nos ajude a cada dia a recebermos essa bênção vinda dos céus. E tenho certeza que estudar esse livro também será de grande valor para cada um de nós. Por isso que nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, o versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneiramente. É fantástico estudar a palavra do Senhor. Veja como é que o cronista começa falando a respeito do rei Salomão. Salomão, seguindo seu Deus, Salomão passou a amar ao Deus do seu pai. Da mesma forma como Davi um dia lhe aconselhava a conhecer o Deus de Israel, Salomão abriu seu coração para o Deus de Israel e passou a amá-lo, segui-lo, e a cada dia era o seu alvo conhecer cada vez mais ao Senhor. Acredito que nessa manhã, logo aqui nesse primeiro versículo, nós precisamos tomar como parâmetro para a nossa vida. Nós a cada dia precisamos conhecer mais o nosso Deus, amá-lo mais, nos submetermos à sua vontade e tenha certeza, tudo aquilo que um dia Salomão conquistou na sua vida foi resultado de uma entrega, de uma busca pessoal, e Deus o abençoou de uma forma grandiosa. No livro de 1 Crônicas, nós vimos que o autor deste livro, ele focou na vida do rei Davi. Mas agora, no livro de 2 Crônicas, ele dá sequência no reinado de Judá. Pouco é falado a respeito do reinado do norte, que é o reinado de Israel. Mas a grande ênfase do livro de 2 Crônicas está voltada de fato para os reis que descenderam de Davi, que é o reino de Judá. Ao estudarmos a palavra do Senhor, facilmente nós conseguimos enxergar que o reino de Israel facilmente vivia em anarquia e se rebelava contra Deus. Mas o reino de Judá se fazia esforços para buscar ao Senhor. E isso nós veremos aqui nas páginas da palavra de Deus no livro de 2 Crônicas. Ao nos determos nessa manhã no versículo 1, nós podemos perceber que a bênção de Deus estava sobre o reinado de Salomão. Deus lhe abençoou na mesma proporção que abençoou o seu pai Davi. Deus permitiu que Salomão pudesse eliminar os seus adversários. Salomão conseguiu unificar um reino. Salomão conseguiu estabelecer a prosperidade, a paz, a alegria em um reino que até então tinha sido de uma forma muito conturbada. Uma das grandes lições que nós encontramos aqui no livro de 2 Crônicas é que o verdadeiro sucesso que Salomão recebeu não provém das mãos humanas, não era resultado de um esforço humano, não era porque Davi lhe deixou riquezas, mas era de fato porque tudo aquilo que Salomão tinha conquistado e recebido provinha diretamente das mãos do Senhor. Quando Salomão se tornou rei em Jerusalém, toda a mobília do templo permaneceu em Gibeão.
apenas a arca do Senhor tinha sido transportada para Jerusalém. A arca foi transportada para Jerusalém por vontade do rei Davi. Ele queria que a presença de Deus estivesse na cidade, no lugar onde ele estava morando. Portanto, a iniciativa de trazer a arca de Deus de Gibeão para Jerusalém é diretamente da responsabilidade do rei Davi. Portanto, o tabernáculo em Gibeão era o principal centro de adoração a Deus em Israel. Até que Salomão construísse o templo do Senhor em Jerusalém, Gibeão ainda era o local onde todos deveriam adorar ao Senhor. Gibeão era uma cidade pequena, ela ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Os adoradores anteriores, eles adoravam em altos, mas muitas vezes é mencionado o nome de Gibeão para indicar que era nesse local onde se deveria todas as pessoas adorar ao Senhor. Salomão, seguindo os passos do seu pai, Salomão vai a Gibeão para oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus tinha feito muito por Salomão. O seu coração estava agradecido ao Senhor por todas as bênçãos providas para a sua vida. Deus tinha lhe dado a alegria de se tornar o sucessor do seu pai. E ele sabia, olhando para o passado, o quanto Deus tinha abençoado o seu pai Davi. E nesse momento, com o seu coração cheio de gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, ele vai a Gibeão para oferecer pessoalmente os seus sacrifícios. E é nesse momento que ele está em Gibeão que Deus se volta para Salomão e pergunta para ele o que é que ele gostaria de receber das mãos do Senhor. E humildemente, Salomão se volta para Deus e fala para Deus que ele gostaria de receber sabedoria para que pudesse conduzir o povo do Senhor. E Deus se agradou do pedido de Salomão. Na verdade, quando nós paramos para pensar sobre a nossa vida, nós vemos que nós pedimos muito ao Senhor. Nós pedimos saúde, nós pedimos prosperidade, nós pedimos emprego, nós pedimos tantas coisas, mas o fato é que a Bíblia nos afirma que muitas vezes nós não sabemos fazer os nossos pedidos. Mas Deus se agradou do pedido de Salomão. Salomão estava pedindo uma bênção para a sua vida. Não era uma forma egoísta, não era exclusivamente para ele. Salomão estava pedindo sabedoria para poder conduzir o povo de Deus sobre a face dessa terra. E se tem algo que Deus ama sobre a face dessa terra, é o seu povo. A própria Bíblia nos afirma que o povo de Deus é como se fosse a menina dos nossos olhos. Salomão estava pedindo uma bênção para a sua vida, para abençoar outras pessoas. E entendo que nessa manhã, eu e você, a base para que nós possamos nos voltar para Deus dos nossos pedidos não pode ser de uma forma egoísta, mas peçamos a Deus algo pelo qual nós podemos também abençoar a vida de outras pessoas. Deus sempre exalta aqueles que se humilham diante dos pés do Senhor. Salomão pediu sabedoria, e pelo fato de não ser um pedido egoísta, de brinde, Deus lhe concedeu muita riqueza, muita prosperidade. Salomão ampliou o seu território geográfico, Salomão ampliou o seu ouro, a sua prata e a sua riqueza, mas Salomão reconhecia que tudo que ele tinha recebido provinha das mãos do Senhor. Foi exatamente ali em Gibeão, na tenda da congregação. Essa tenda tinha sido construída por Moisés por aproximadamente 480 anos atrás. Mas o povo de Deus conservava aquele local como sendo local para exclusiva adoração a Deus. Todo israelita, quando ele queria se encontrar com o seu Deus, expressar a sua adoração, as suas ofertas, ele se voltava para Gibeão. Mas vale a pena nos lembrarmos nessa manhã que, por iniciativa do rei Davi, a arca de Deus já não mais estava ali em Gibeão. A arca de Deus estava em Jerusalém. Mas é para Gibeão que Salomão vai se encontrar com o seu Deus. A sabedoria que Salomão pede a Deus não era uma sabedoria excepcional. Salomão estava pedindo a Deus sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. Como é que ele poderia julgar um povo tão grande, tão complexo, com tantas dificuldades, sendo que ele era um jovem inexperiente e Deus tinha lhe colocado numa função de tamanha responsabilidade? Somente Deus poderia lhe conceder sabedoria para que no momento que ele tivesse que tomar uma decisão, ele pudesse voltar para sua casa, colocar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que tinha julgado de uma forma honesta, justa, sem agredir as leis do Senhor. Salomão também tinha nas mãos a responsabilidade de construir o templo do Senhor. Davi tinha deixado nas suas mãos a planta.
Mas como que ele poderia construir algo tão complexo, sagrado? O próprio Deus se faria presente para ter o seu nome morando no meio do seu povo, e Salomão teria nas mãos de construir esse templo para o Senhor. É nesse momento diante do Senhor que ele abre o seu coração e fala: Senhor, por favor, me conceda sabedoria. Somente o Senhor pode me fazer capaz, um homem digno, para que eu possa construir uma casa, um templo, um lugar para a tua habitação. A palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que Deus se agradou do pedido de Salomão. O mesmo Deus que um dia Davi tinha falado para ele que ele esquadrinha os nossos corações, ele esquadrinhou o coração de Salomão e entendeu que o verdadeiro sentido do pedido de Salomão era para adorar ao Senhor e abençoar uma nação que tinha sido chamada com um propósito específico de representar o nome de Deus sob a face dessa terra. 2 Crônicas, capítulo 1, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. A partir de então, Salomão começa a se esquecer das orientações do Senhor. Deus tinha falado através de Moisés que o seu povo jamais deveria acumular cavalos, porque eles passariam a confiar nos animais nos momentos da batalha. Mas Deus esperava que o seu povo confiasse na sua mão, na sua providência, na sua intervenção. A partir de então, ao receber a bênção de Deus sobre a sua vida, e Deus lhe tornou muito próspero, mas Salomão desvia os olhos do Senhor, foca nessa terra e começa a acumular cavalos, soldados, homens que pudessem lutar, e ele coloca como sendo a base do seu reino e passa a se esquecer da providência de Deus sobre a sua vida. Querido amigo, ao olharmos para o exemplo do rei Salomão, acredito que nessa manhã eu e você nós podemos parar para fazermos uma reflexão na nossa vida. Porque muitas vezes Deus permite que nós passemos por momentos difíceis. Quando nós passamos por dificuldades na vida, nós nos tornamos mais cativos ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração a Deus, nós oramos mais, nós abrimos mais a sua palavra e nos alimentamos dela. Mas muitas vezes, quando Deus nos abençoa, como também abençoou de uma forma grandiosa o reino de Salomão e a sua coroa, Salomão voltou os seus olhos para essa terra e ancorou seu coração nos bens dessa terra. Deus não queria que Salomão liderasse o seu povo dessa forma. Eles passariam a confiar nas suas armas, nos seus cavalos, e se esqueceria do poder do braço do Onipotente que lutaria suas batalhas. Portanto, eu e você, nessa manhã, nós precisamos entender, nós precisamos estar contentes com tudo que Deus tem feito conosco. Não quero dizer a você que nós não devamos pedir, mas quando recebermos as bênçãos de Deus, nós jamais deveríamos nos esquecer de agradecer, de ofertar por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o livro de 2 Crônicas, o capítulo 1, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Quando alguém se coloca nas mãos de Deus, Deus não mede esforços para abençoar a vida dessa pessoa. Nós vemos isso claramente na vida e no reinado do rei Salomão. Deus foi extremamente generoso com ele. Portanto, a cada dia nós precisamos nos colocar nas mãos do nosso Deus. Se queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. Deus não abençoa a ninguém para que ele possa ser destruído no seu egoísmo, mas a bênção de Deus é sempre para abençoar outras pessoas. Se uma pessoa se compromete com Deus em fazer tudo o que Deus pede para que ela possa fazer, tenha certeza, Deus dará para você tudo o que você pedir para Ele. Mas é necessário primeiramente se comprometer com Deus em viver e fazer tudo o que Ele pede que nós possamos fazer. Quando uma pessoa está completamente comprometida com Deus, a nossa oração não será uma oração egoísta. Os nossos pedidos não estarão focados em nós. O nosso pedido estará focado nas outras pessoas, abençoar outras pessoas. Deus sempre terá tempo para ouvir aqueles pedidos que são generosos, que estão voltados para vidas de outras pessoas. Por isso que nessa manhã, mais uma vez, eu quero pedir a Deus que Ele abençoe a minha vida, que Ele também abençoe a tua vida, que nos tome nas suas mãos, que Ele molde o nosso coração, que os nossos pedidos a cada dia sejam pedidos generosos,
pensando no semelhante. E como resultado, tenha certeza que Deus irá voltar sobre cada um de nós com muitas bênçãos grandiosas. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.